pessoal, começando uma nova temporada do Pode Somar sobre o empreendedorismo. Empreendedorismo na raça. E não podia ser a melhor pessoa para falar sobre isso do que uma personal que começou o seu negócio na própria garagem. Com vocês, Kátia Souza, tudo bem? Tudo bem, você? Bem, Kátia. Kátia, você quer falar um pouquinho de você pra gente? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer o seu convite, né? Fiquei Imagina. muito feliz quando você me Uhum. mandou mensagem. Bom, meu nome é Kátia Souza, né? Eu sou mãe de Sim. duas crianças, né? Que não, Uhum. um não é tão criança mais assim. Eu tenho um filho de 20 anos Esse já não é tão mais criança. e tenho uma menininha de 3 anos, Que né? legal, legal. Então, a minha vida como mãe começou muito cedo, né? Sim. Eu tive ele com 16 anos e a Nossa. oportunidade que eu tinha naquela época Uhum. de me formar Sim. era na profissão que eu tenho hoje, até hoje, que eu Sim. sou professora. Que Né? Eu me legal. formei em pedagogia, minha mãe já era professora, e eu Uhum. me formei naquela época por ser questão assim, de ter uma criança pequena, era mais fácil para mim ir até a faculdade, era a longa distância, né? Então eu tinha que ir Sim. no final de semana. Então era o que dava para eu fazer naquela época. Porém, eu Uhum. sempre tive um sonho, sempre gostei da parte física, Física. desde novinha. Eu ficava lá no fundo de casa fazendo as coisas, pegando pezinhos, às vezes que ficava Nossa, que lá. Então, legal. assim, já desde pequeno sempre gostei dessa parte física, mas na época eu não tive essa oportunidade, né? E é isso, foi passando o tempo, essa vontade foi continuando, Uhum. porém eu já estava dando aula há muito tempo, eu dou aula em Tietê, Sim. já faz mais de 10 anos Que que eu dou legal. aula lá. E muitas pessoas acham que eu dou aula de educação física lá para as Uhum. crianças, mas não, eu sou professora pedagoga. E Olha. aí, depois de um tempo, surgiu a vontade novamente, quando eu comecei a fazer o CrossFit aqui em Laranjal mesmo, Sim. e o professor começou a perceber, assim, é, esse diferencial entre os Uhum. outros alunos e o que eu me interessava, eu queria saber sobre os Sim. movimentos, queria saber sobre questão do corpo humano, musculatura, como que se Uhum. desenvolvia. E aí ele mesmo falou assim, por que você não faz educação física? Eu falei, nossa, eu com 33 anos na época, Nossa. eu falei, vou começar a fazer, eu acho Uma que estava com nova 32. faculdade. Começar tudo do zero. E educação física, para mim, principalmente bacharel, Uhum. eu senti essa necessidade de ser presencial, de ir lá Sim. mesmo e conversar com os professores, tirar as dúvidas ali já na hora. Eu sou muito assim, eu falo bastante, eu gosto de conversar bastante, gosto de perguntar bastante, questionar. Então, foi uma fase difícil, porque são 4 anos. Nesse meio, eu 4 tive a anos. minha menina, engravidei, pandemia, foi tudo, Nossa, meu. mas deu tudo certo. Hoje eu sou formada em educação física e Uhum. professora também. Que legal, bacana. É isso aí, gente, um pouquinho da história dela. A gente também preparou algumas questões aqui para a gente fazer um conteúdo bem legal. E a primeira, por que você escolheu essa área de atuação? Então, como eu Uhum. Como já você havia falou um pouco? falado, né? Eu sempre tive essa vontade, sempre gostei, porém Sim, a minha vida foi me levando para um outro para caminho, outros rumos. né? Mas no fim eu acabei fazendo aquilo que realmente eu gostava também. Hoje eu concilio, né? Dar aula Uhum. de manhã e o personal na parte entre a parte da tarde até a noite. E eu vou tentando conciliar até o momento que eu falar assim, não, Um outro. vou ir para um. Certo. Mas hoje, qual que seria a sua vontade? Qual que você pende mais? Tem algum favorito? Sim, sim. A questão do personal é o que mais eu Uhum. gosto, sabe? Sim. É um lugar que, para mim, quando eu tô ali dando o personal, eu não considero como um trabalho, entendeu? É uma Uhum. coisa que, assim, eu posso estar cansada na hora que eu saio, mas eu chego lá, é uma coisa. Agora, a sala de É aula, verdade. a gente sabe de todas as dificuldades que estão sendo há algum Sim. tempo, né? Principalmente com crianças, com necessidades especiais que estão surgindo, e a gente sabe que muitas vezes até a questão assim política, né, acaba Uhum. não dando muita Não atenção dando o para apoio que isso. precisa. É Então verdade. tá ficando bem difícil, assim, está sendo Entendi. bem exaustivo ser professor. Inclusive hoje, Sim. nosso dia dos professores. Verdade, parabéns, parabéns. Verdade mesmo, dia dos professores. Mas é isso, eu pretendo futuramente, se Deus quiser, ir para a parte Da mais do parte. personal. Realmente, a gente fez uma temporada anterior e realmente foi falado muito disso sobre educação. E falta, assim, algumas coisas em Laranjal, e não só em Laranjal, a nível nacional, na Uhum, nossa área de educação, que ela ficou um pouco defasada, assim. Realmente é um fato, né? sim. Mas acredito que não seja exatamente isso o ponto seu, seja o gostar mais
da educação física, gostar mais dessa parte, né? Como você também já falou. Legal, Kátia. Eu preparei mais algumas questões aqui e vamos para a segunda, então. O que motivou você a começar a dar aulas na sua própria garagem? Vamos lá. Comecei a fazer educação física, eu estava ainda no box de CrossFit, e aí entrou a pandemia. Sim. Entrou a pandemia, eu já tinha umas aulas nesse box, né? Apesar de eu estar estudando, eu já atuava como estagiária. E Legal. aí entrou a pandemia, todo mundo ficou assim, e agora? A gente, né, quer treinar, quer treinar. Ele disponibilizou os pesos para cada um levar na sua casa e Uhum. começamos a treinar em casa, Certo. né? Só que eu já tinha mais ou menos a noção do que treinar. As Sim. outras meninas, né, que era o meu público que eu dava mais aula, ficaram meio perdidas. O que que a gente vai fazer, né? Verdade. E aí eu comecei a fazer vídeos, né, Uhum. lives, chamando essas meninas para treinar e passando os treinos. E aí eu fui vendo que teve um apoio legal das meninas, todo mundo, outras pessoas de fora também começaram a acompanhar. Uhum. E aí eu fui trazendo mais pesos em casa. E fui pegando esse gosto de treinar em Uhum. casa. Nisso eu tive minha menina também, Sim. e as meninas, quando voltaram da pandemia, quando começou a abrir novamente, começaram a me procurar, porque viram que eu postava que eu treinava em casa, começaram a me procurar. Uhum. No começo era garagem mesmo, no concreto e tudo mais, né? Alguns pesos. Com o tempo, a gente foi aumentando uma coisinha aqui, aumentando, melhorando, né? Até você teve a Sim. oportunidade de ir lá ver que tá bem legal o espacinho, né? Realmente, gente, se vocês forem lá, vocês vão ver. Garagem é só olhando por fora. Por dentro é uma academia pronta para treinar. E aí eu fui comprando os pesos, foi evoluindo. Conforme abriu novamente as academias, algumas retornaram para a academia, mas outras Se mantiveram gostaram ali. ali de ficar num ambiente mais acolhedor, Sim. né? Uma das questões é que muitas pessoas têm às vezes vergonha de ir em uma academia, Mais cheia, é ou verdade. não sabem, chega lá, não sabe fazer os movimentos, não sabe mexer nos maquinários. E Então nem todo o ali personal dá atenção devida. isso, Tem isso. isso também. Então, muitas pessoas gostam desse ambiente ali, mais fechado, mais Uhum. íntimo, né? É verdade. Muito bem, muito bem. Legal. E qual é o seu maior diferencial nos seus treinamentos? Tá, vamos lá. O estilo de treino que eu Uhum. faço em casa é uma junção. Então, eu peguei a melhor parte do CrossFit, que era algo que eu gostava bastante, Sim. né? De alguns movimentos, algumas partes do funcional e Uhum. outras da musculação. Porque quando Legal. eu fazia o cross, eu sentia falta de trabalhar algumas musculaturas, Hum. principalmente a mulher, Uhum. né, em questão de glúteo. Hum. Então, a mulher sente muita dor lombar. Eu, inclusive, tive muitas dores lombares, né? Até fui em médicos achando que eu estava com hérnia e tudo mais, e descobri que era enfraquecimento de glúteo. Olha. Apesar de eu ter um bumbum grande, mas ter bumbum é uma coisa e ter Uhum. glúteo é outra. Exatamente. Então, eu senti essa necessidade de fazer exercícios isolados, Uhum. né? Mais para a parte da musculação. E eu falava assim, como que eu vou conciliar isso, né? Uhum. Porque às vezes eu vou lá, treino, faço um treino na academia, chega de noite no CrossFit, era um exercício também que iriam trabalhar membros superiores, no outro dia de Sim. novo, e aí eu ficava com essa dificuldade de fazer essa junção. Então, quando eu montei em casa os meus treinos, eu falei, não, eu tenho que acertar isso, né? Uhum. Eu tenho que juntar os exercícios do cross, que são treinos mais dinâmicos, que as pessoas geralmente não gostam muito da musculação por ser uma coisa mais monótona, Sim. mas eu fiz essa junção aí de trabalhar musculaturas em específico em certos dias Uhum. e outros dias sempre com tempo de descanso e tudo mais. E aí também assim essa questão aí de um treino mais dinâmico, mais acelerado, que é divertido, que quando termina elas falam, nossa, já acabou. É verdade mesmo. Eu fui testemunha disso. E realmente, você então encontrou uma falha, juntou tudo em uma coisa só e resolveu esse problema. Isso. Certo? Muito bem, bacana. E realmente é um diferencial dela, gente. Quem, olha, tem que fazer a aula para saber mesmo, tá? Vamos para a próxima questão aqui que eu preparei. A maioria das suas alunas te procura para alcançar qual objetivo? E como você acompanha esse progresso? Bom, primeiramente, as pessoas me procuram com dois objetivos, tanto a Uhum. parte estética, como a parte assim, nossa, estou muito sedentária, né? Sim, Questão de sim. saúde.
A parte estética é um pouco mais complicada, porque não envolve só o treino, né? Uhum. Envolve a questão de alimentação, Alimentação, é né? verdade. Qual a rotina de vida que essa pessoa leva fora ali Uhum. dos treinos, né? Exatamente. E então, assim, a parte de emagrecimento, principalmente, né, ela vem, né, com o tempo, mas a pessoa vai percebendo, assim, a questão, por exemplo, eliminar dores, né? Então, nossa, eu tinha muitas dores, comecei a treinar, já sanaram, né? A questão, muitas vezes, da resistência para fazer coisas de casa mesmo, né? Sim, Nossa, eu me verdade. cansava para fazer qualquer coisa, hoje eu tenho mais energia, estou dormindo melhor, estou bebendo mais água, porque além dessa parte, assim, eu gosto bastante também da parte de nutrição, então eu chamo bastante a atenção delas em relação do que comer, mais ou menos assim, Uhum. né? Para elas terem uma noção, porque tem pessoas que não têm Né? noção É nenhuma. Então, verdade. quando você começa a fazer o básico, você já começa a perceber alguns avanços. Em relação a saúde Uhum. é o que elas mais percebem o O diferencial. Porque, diferencial. assim, o emagrecimento ou a estética, ela vem em volta, É. né? Porque às vezes você está mais focado, você está mais focado na alimentação, aí você Uhum. começa a ver um avanço. Sim. Aí chega uma época do seu dia a dia, assim, da Uhum. sua época da sua vida, do ano, sei lá, Tá você um dá pouco mais uma. frio. Isso. Aí você começa a comer um pouquinho mais, né? É. Falta um treininho ali ou outro, e aí vai dando Uhum. essa oscilada. Agora, Sim. em questão de saúde, elas passam um tempinho sem ir, aí elas já falam assim, não, eu tenho que voltar, porque já tá retornando dores nas costas, já não É tô dormindo verdade. melhor. Então, a questão aí dos objetivos, né? E agora aí pro verãozão também, é Oh, claro, a gente quer uma estética aí legal. Então, sim, assim, sem dúvida. inclusive, de tempo em tempos eu faço um desafio, Uhum. né? Para já incentivar elas, né? Para ser uma A motivação a mais. Que mais legal. de seguir a alimentação. Então a gente faz um planner, eu tenho a Camila nutricionista me ajuda na questão do planos alimentares e Super aí a gente profissional, né, cara? faz, nossa, eu amo Que ela. legal. E aí a gente faz essa junção de treinos e alimentação, beber água, dicas e tudo mais por 40 dias, tanto que Nossa. começou na pandemia, aí veio o nome de Quarentena Fitness, juntou o meu nome e foi assim, as Mas que meninas falaram legal, assim, se a gente legal. colocar esse nome, né? Tava na quarentena e junta com Kátia e aí tudo mais. E de vez em quando, porque me suga bastante, né? É um Imagina. trabalho a mais para mim, mas de vez em quando a gente faz para dar uma motivada aí na Não, questão. legal. E tá bem na época aí, agora voltando o calor de E fazer a de gente novo. já teve resultados muito Sim. legais. É claro que a gente sabe que para você tem um objetivo ali, você alcança esse objetivo, mas para você manter é o mais Uhum. difícil, né? É difícil. Então, principalmente para a mulher. Eu, eu sou assim a defensora das mulheres ao máximo, porque tem a questão aí de filhos, de casa, de Uhum. preocupações, que tudo mais. Ela tá aqui treinando, mas ela tá com a A cabeça em cabeça outras lá, é. coisas, e envolve a questão hormonal, principalmente. Então, Sim. ansiedade que bate ali perto ali da época menstrual e tudo mais. Então, é complicado para a mulher Sim. ela manter ali uma rotina, manter uma alimentação, e muitas vezes ela se frustra por não conseguir. Então, eu tento ajudar esse público aí. Que legal, bacana, cara.